Acabei de ouvir o Boca Torta falando a respeito do nazismo, né? E eu concordo com tudo que ele disse, pelo menos isso a gente concorda, né? Que essa especulação a respeito do direito é uma especulação absurda, porque quando se trata de uma perseguição com base da força, né? Ou seja, aquela questão dos poderes, né? Que eu havia dito, e mais para frente eu vou voltar na questão dos poderes, que eu mapeei mais um tipo de poder, e um poder que o próprio Marx criou, que é o poder do coletivo, né? Não é que ele criou, né? Mas ele meio que explanou sobre isso, esse poder do coletivo, né? Naquele assunto sobre poderes. Então, um determinado grupo se julga, sabe lá como, através de falseamento, né? Através de um esoterismo, de um achismo, de uma mentira, de um engodo, se coloca como, de alguma forma, lá, através de uma história tosca, como um grupo superior, e tenta forçar o resto do mundo à base da força a aceitar, sabe, isso como verdade. Então toda vez que você permite, né, um radicalismo liberal, um radicalismo em que tudo pode, você elimina o processo das leis, sabe? Geralmente as leis foram feitas para botar limite nas coisas, sabe? Naquilo que não pode, naquilo que ofende pessoas, naquilo que não tem cabimento, naquilo que não tem lógica, que não tem fundamento, principalmente naquilo que funciona a partir da tirania, né? Ao mesmo tempo que ele critica isso do governo nazista, que é uma crítica até justa, ele exalta a tirania do marxismo, ele exalta a tirania do comunismo, ele exalta a tirania do socialismo, em que, enquanto o nazismo perseguia por questões de etnia ou de culturais, e até mesmo por questões externas, né, se colocando como arianos, ou seja, todo aquele que não for loiro, de olhos azuis ou com determinado porte, que é de certa forma racismo, ele deve ser tratado como inferior. O socialismo se equivale, né, se compara, e aí a gente a Boca Torta começa a delirar, que historicamente a gente tem que, dos dois movimentos, né, históricos, a diferença que acho que ele não conseguiu entender é que por ser tão absurdo e tão, digamos, alienado, absurdo e extremo, tanto é que era imposto pela força, né? Ou seja, eu venci o seu país e agora eu tenho direito de subjugar, né? Ele só repetiu as práticas do passado, né? Da Grécia, onde os soldados, e também acredito da Idade Média também, até mesmo do Renascimento, né? Onde um exército que perdia, né? Ele tinha que se tornar, de certa forma, aprisionado, né? Depois passou a ser aprisionado, né? Mas no começo era tido como escravo, era mantido como escravo, sei lá por quanto tempo, mas então ele ao mesmo tempo que ele justamente ele condena o nazismo, ele exalta como se aquilo que ele defende, no caso do socialismo, fosse justo de forma assim, né? Entendendo justo como um pensamento global, né? Então, eu e a minha turma e o partido que eu sigo e a ideologia que eu sigo tem um tipo de pensar. Esse tipo de pensar ele é totalmente justo. Esse tipo de pensar ele deve ser implantado porque tem que ser, por obrigação de ser universal. Lógico que, como eles viram que pelas armas não dá mais,
o mundo tá dividido e com a minoria pertencente a esse tipo de utopia, eles teriam que passar por outro sistema, né? Mudar as regras, trocar as regras, né? Trocar os meios, né? Para atingir a finalidade, né? E aí começa a questão da doutrinação e através da cultura, através da arte, através da educação, e também em alguns casos através da tirania, tal qual por isso o Muro de Berlim, e por isso a gente tem aí Cuba, tem Coreia do Norte, que não deixa o seu povo sequer cortar o cabelo como quer, deixa o seu povo e dita as normas, né, como deve se vestir, vive colocando terror, né, o Leviatã. E aí, e para essas pessoas não é totalmente justo essa tirania pode, ou seja, todo aquele que, enquanto age no determinismo, né? Então, se você nasceu com tal cultura, logo você é inferior. O outro é uma perseguição de pensamento, né? Se você não pensa como nós, se você não segue a nossa doutrina, a nossa maneira de ver o mundo, se você não acredita no mundo novo e na sociedade justa, se você acredita que o homem é mau e nós acreditamos que o homem é bom, você deve ser punido. E aí por isso tanto o Gulag, as UMAPs de Cuba e tantos outros campos de concentração, né, que me fale agora, no Camboja, em Cuba, entendeu? Na Coreia do Norte, na China, na própria China, esses campos de concentração e também no Gulag, né, na Sibéria, esses campos de concentração destinados às pessoas que pensam diferente, sabe? Essa perseguição política através, seja também as mortes do justiçamento contra os próprios integrantes que por algum motivo mudaram de ideia, esses crimes assumidos aí, eles na cabeça do Boca Torta eles são justificáveis, né? Então assim, essas pessoas que radicais, né, que não fazem autocrítica, para elas que é contra elas que a direita, né, verdadeira direita, não a direita que querem pensar, né, não a direita extremista, porque não existe, para começar, a direita extremista. No conceito de direita da Revolução Francesa existia uma esquerda, pessoas que estavam à esquerda exaltados a fim de matar, de destruir, e pessoas moderadas. Então a característica principal da direita é ser moderada, a característica principal da esquerda é ser exaltada. O trabalho da direita é frear a esquerda, não é construir um mundo novo, não é destruir esse mundo para construir, não é perseguir aqueles que odeiam não é perseguir aqueles que concordam. Não é trabalho da direita perseguir aqueles que concordam ou não estão nem aí para as coisas do mundo, sabe? O trabalho exclusivo da direita, ultimamente, é frear os planos extremistas da esquerda, sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de pensar esse tipo de coisa. E aí eu termino só, mesmo quis acrescentar aqui, porque eu vi o vídeo ao mesmo tempo que eu concordei com relação diferente que todo mundo pensa. Eles estão querendo pintar a direita como uma direita universal, ou seja, toda direita é direita. Então, se o nazismo se declarou de direita, logo as pessoas de direita do Brasil são nazistas. Essa ideia que a esquerda de forma infantil tenta colocar essa pecha aí, não cola porque o máximo que tivemos aqui no Brasil próximo do nazismo foi integralismo. Essa corrente integralista foi dissolvida há muito tempo, sabe? Ninguém apoia loucura nem tirania, e muito menos confia numa centralização de poder, sabe? Como confiou Hitler, como confiou Stalin, como confia a própria esquerda, como confiou Mussolini também, colocando o Estado, o tirano, acima de todas as coisas, né? Os liberais, os conservadores que são de direita,
eles são de direita porque são liberais ou são conservadores. Não deixa de lado os liberais. Os conservadores são de direita porque são oposição à esquerda. Eles não são de direita, por isso são conservadores. Eles são conservadores, por isso são de direita. É o contrário, sabe? Agora os outros que são desconstrução, né? Os extremistas, por isso são de esquerda, sabe? Os extremistas, e essa é a verdade. Um forte abraço aí, até mais.